Olá, paz e bem, bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Crescendo na Fé, com o professor André Quintino. Muito prazer, sou acadêmico, universitário do último ano, último período da graduação em Teologia pela Faculdade Católica Paulista. Neste ano de 2026, então, em meados do mês de maio, completo a formação e então recebo o título grau de bacharel em teologia. Então já estamos aí na reta final, já vivenciamos o estágio, agora finalzinho da produção do TCC, trabalho de conclusão de curso, artigo científico, né? E logo, então, colamos grau. E atualmente também sou professor de filosofia e sociologia na rede estadual, rede pública de educação. Canal Crescendo na Fé. Nosso objetivo é oferecer a todo o nosso povo uma formação segura, uma formação de qualidade. Quantas pessoas, nos questionam acerca de elementos da doutrina, acerca da Sagrada Escritura, a Bíblia, Então, este canal é uma resposta a tantos que têm sede de conhecer melhor a Palavra de Deus, Sagrada Escritura e as razões da própria fé, os fundamentos da própria fé cristã. E como dizia o grande Santo Agostinho de Hipona, grande expoente, grande nome da filosofia da teologia, só se ama aquilo que se conhece. Ou seja, quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos as razões, os fundamentos da nossa fé, mais nós a compreendemos e, consequentemente, nós vamos vivê-la muito melhor, com plenitude. Conhecer, aprender e viver. Hoje vamos refletir brevemente o Evangelho do dia para este dia 1º de março de 2026, que é o segundo domingo da Quaresma. Quaresma, esse tempo forte da graça de Deus. Quaresma, tempo de conversão. Conversão que vem do grego, Na graduação em teologia também aprendemos o hebraico, o grego. Conversão, metanoia, ou seja, mudança de mentalidade. Mudar a forma de pensar, a forma de ler o mundo, a realidade, os acontecimentos. E, consequentemente, isso vai gerar uma mudança nos nossos relacionamentos, uma mudança na nossa própria vida. Mudar a percepção para mudar as relações. Quaresma, esse tempo forte da graça de Deus, de nos aproximar mais do Senhor, de um maior silenciamento. Silenciar para melhor nos conhecer. Como dizia também Santo Agostinho, o encontro com a gente mesmo, na verdade, é o encontro com o próprio Deus. Então, o silenciamento nos permite isso. Sondar o nosso castelo interior, a nossa casa interior, para melhor nos perceber, nos conhecer, nos compreender, perceber o que precisa ser mudado, o que nós precisamos trabalhar dentro de nós, nos nossos relacionamentos. Então, é Quaresma, esse tempo de maior silenciamento para uma profunda reflexão e, consequentemente, mudança de vida. Mas o Evangelho para esse segundo domingo da Quaresma, ele se encontra em em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha,
e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9. Então, o evangelista Mateus narra, conta para nós o episódio da transfiguração de Jesus. Trans significa acima, além. Transfiguração, acima, além da figura, da imagem. Ou seja, ali os discípulos tiveram uma experiência profunda de Deus. Jesus como que revela a sua divindade ali diante daqueles 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. É como se estivesse preparando o coração dos seus discípulos para o momento da ressurreição. Então é como se eles estivessem usando uma linguagem popular, muito popular, uma palhinha, daquilo que viria a acontecer, a ressurreição. Então, Jesus se transfigura ali diante dos seus discípulos, muda de aparência, suas roupas ficam brancas como a neve, ele fica com o rosto luminoso, Ou seja, tiveram uma experiência muito bonita e muito profunda com Jesus, o Cristo. Ali eles puderam experienciar um pouquinho que seja a divindade de Jesus, que de fato é o Cristo. Interessante que este episódio acontece numa montanha. A montanha para os judeus, para o povo judeu da antiga aliança, é símbolo é o local do encontro com Deus. Montanha, monte é o lugar da experiência de Deus. E foi justamente no monte que essa experiência aconteceu. Mas o monte aqui pode significar o nosso quarto, a igreja, a capela, o templo onde frequentamos, mas também as margens de um rio. É o lugar da experiência com Deus, que agora, no tempo da graça, no Novo Testamento, não é apenas um local físico, palpável, mas é um estado de espírito, É quando a gente se coloca diante da presença do Senhor, toma consciência dessa presença. Então, ali onde estamos, se torna um monte, um lugar de experiência com Deus. Pois muito bem. E ali naquele momento, Pedro então toma a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se o Senhor quiser, vamos fazer 3 tendas, 3 proteções, 3 moradas, para a gente passar a noite aqui. Pedro queria estender aquela experiência tão bonita e profunda, mas Jesus adverte que é preciso descer do Monte Tabor e descer para a Jerusalém, ou seja, Jerusalém da própria vida, da própria realidade, da própria existência. Não podemos ficar apenas no monte da oração, da contemplação. Precisamos descer a nossa Jerusalém, a nossa história, a nossa vida, a nossa realidade. Esse episódio nos ensina muito. Não podemos ficar apenas na oração, precisamos partir para a ação. Oração, ou seja, orar e agir. Oração, orar mais ação.
no monte, ou seja, na oração nós encontramos força, nós nos abastecemos para descer a nossa Jerusalém, ou seja, a nossa vida, a nossa realidade, para viver ali na realidade os frutos da nossa oração. A gente se abastece para depois descer e viver a missão, da contemplação à ação, da oração à missão. Episódio muito bonito, que a gente possa então viver esta palavra, esta mensagem, né, deste episódio, Mateus capítulo 17, versículo 1 a 9, transfiguração de Jesus, que a gente possa também ser homens e mulheres transfigurados pela força do amor, o amor de Jesus em nossos corações, revelado, traduzido na nossa própria vida, nas nossas atitudes e comportamentos, que esse amor possa transformar todas as situações e realidades, porque o amor de Deus tem esse poder, através de nós, de transformar todas as realidades, de dor em amor, de trevas em luz. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, na força do Espírito Santo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa aí, faça a sua inscrição, deixa o seu like, o famoso joinha, né? Escreva algum comentário para favorecer o engajamento, a plataforma compreender, entender que este conteúdo é relevante. Compartilhe, abençoe outras pessoas também, com formação, com boa formação, e assim vamos juntos caminhar e crescer na escola de Jesus, conhecendo os fundamentos, as razões da nossa fé para viver esta fé. E muito obrigado.